Bom, a mulher que salvou a vida de Atesh, Karan, com uma bolsa de sangue, pode ser exatamente a irmã que ele chora, que não sobreviveu há anos. E o episódio 51, para quem acompanha na versão turca, ou o episódio 1 da segunda temporada de Arafta, eu acho que não tenta esconder isso. Pelo contrário, ele joga todas as pistas na nossa cara, uma por uma, esperando ali a gente juntar esses pontos. E o nome é o mesmo. A idade bate, o sangue é compatível, um rim foi retirado dela, ela não tem memória do próprio passado, a pulseira que era seu único elo com a identidade que perdeu foi parar dentro da mansão Karan, e a mulher que mais teme esse encontro é justamente Mosien, e a última pessoa que deveria estar com medo se tudo fosse coincidência. E aí, amigos, se você ainda acha que o roteiro tá improvisando tudo isso, óbvio que esse vídeo vai vir para alugar triplex na tua cabeça, porque o Minha Novela Brasil tá começando a partir de agora para falar de Arafta, que tem aqui no nosso querido YouTube. Sim, você pode acompanhar a versão dublada, você pode acompanhar a versão com legendas aí, a teu critério. Já deixa o teu like aqui, eu sou o Paulo, Minha Novelas Brasil, comentando sobre o mundo das nossas queridas novelas turcas. E vamos falar dessa segunda temporada, o episódio 1, ou episódio 51 também, que começa daquele jeitinho que a gente gosta. Um dos episódios mais reveladores, mais pesados e mais bem construídos de toda a série até agora. Spoiler total, vamos tentar traçar esses caminhos e a minha opinião, esse episódio é um momento em que a Arafta para de enrolar, sabe? E meio que começa a jogar a verdade. Por quê? Enquanto muita gente estava absorvida pela emoção da recuperação de Atesh, aliás, a dublagem do Atesh é engraçada, né? Ele é uma voz... Eu não sei se é IA, me parece ser IA. Me parece que são os turcos que estão investindo, porque Arafta é uma produção que era do YouTube, e aí agora um canal lá na Turquia comprou, então expandiu. Mas é engraçada a dublagem do Atesh. Pra quem não gosta, tem a legenda, tá, gente? Só checar direitinho, dar uma olhada nas configurações aqui do próprio YouTube. E aí, voltando, toda a história estava plantando essa bomba, né? Debaixo dos pés de Mosien. E eu acho que ninguém percebeu no calor do momento, né? O rumo disso muda. Pra gente recapitular, o episódio começa direto no caos, porque o Atesh, ele chega ao hospital, né, com essa hemorragia crítica, o tipo sanguíneo O negativo, um dos mais raros que existem, e o estoque tá zerado. E aí tem toda aquela drama, né, o coração para, os médicos aplicam adrenalina, né, a massagem cardíaca enquanto Merdian desmorona no corredor, né, então uma corrente ali humana se forma, Merit aciona redes de contato, universidade, parentes, tudo numa cadeia ali, um sistema para desesperado. Então o sangue não aparece até que Mosien liga para Saliha com uma instrução precisa, né? Leva a menina ao hospital, ela precisa doar sangue agora. E é exatamente nesse momento que o episódio deixa de ser ali sobre a sobrevivência e vira sobre segredo, tá? E eu já vou voltar nisso aí, tá? Já vou voltar nisso aí. Segura aí, porque a gente vai prestar agora atenção em uma teoria, em vários detalhes que mudam tudo. Soikan é uma jovem que vive na pobreza em Saliha e obriga ali a roubar para pagar o aluguel. Ela não tem memória do próprio passado, teve um rim retirado numa cirurgia gravíssima, da qual voltou da morte, carregava uma pulseira como o único elo ali com a identidade que não consegue acessar, e essa pulseira caiu dentro da mansão Karahan na noite de todos aqueles eventos. Então o nome dela é Elu, e o nome da irmã de Atesh também é Elu. Então quando o Atesh descobre quem fez a doação, ele olha pro nada e diz a frase mais forte desse episódio inteiro: se eu tivesse um único desejo em troca da minha vida, escolheria você, Elu. Então, se ela vivesse, teria exatamente a mesma idade dessa menina agora. Então, a câmera já sabe, o que ele não sabe, o que a gente não sabe é que ele não sabe. Agora, assim, é um peso dramático muito forte, né? E funciona no nível mais potente que a Arafta tá entregando. E o encontro entre os dois acontece de forma completamente torta, né? Ele a flagra, né? Tentando ali bater a sua carteira no hospital, e mesmo assim o afeto entre eles é imediato, né? Ele a protege de ser presa, ela responde com deboche. Então, quando o Atesh intervém mais tarde para defender a Elu de Orhan, né, um malandro que estava perseguindo ali na rua, ele usa um termo que em turco significa minha irmã. Né? Pode ser até uma gíria, mas no roteiro, tão carregado de simbolismo, nada é acidente. Então, isso é um caminho, tá? Isso é um caminho, é um indício que pode mudar tudo.
Agora, enquanto o Atesh está se recuperando, Muzien está finalmente desmontando o personagem de mãe protetora, que construiu durante aí essa temporada. E a lista de crimes que ela confessa à filha, a Ashley, né? Nesse episódio é intenso. Foi ela quem abriu mão da mansão para Nizir, foi ela quem golpeou o Haidar e mandou trancá-lo no porão, depois foi até lá e fez tudo com ele, com a intenção mesmo de eliminá-lo. Haidar sobreviveu, sumiu, e esse detalhe, sem dúvida, é a maior bomba, sim, de toda a trama até agora, porque Haidar sabe tudo sobre Muzien, né? Ela ainda afirma ter eliminado Nizir para apagar todos esses rastros, né? Ou seja, acabou liquidando ali o próprio aliado. E assim, para fechar tudo isso com chave de ouro, ela fez isso em si mesma, tirou em si mesma para virar a heroína aos olhos de todos. Então todo mundo acha que foi Nizir. Ela diz sem uma sombra de remorso que Muzien não é uma mãe desesperada, ela é uma operadora de crimes, que foi se revelando ali peça por peça. E óbvio que esse episódio colocou ali todos os pontos na mesa de uma vez. Agora me conte aqui nos comentários, vocês tinham percebido que Muzien fez isso com ela mesma? Porque, olha, esse detalhe muda tudo. Agora vamos falar de um confronto final, porque a filha não fica atrás. Ashley foi desmascarada depois que Jamal encontrou uma foto dela no local do crime ali, entre os registros dos convidados do casamento, que contradiz ali diretamente com o depoimento que ela havia dado à polícia, né? Então, a armadilha foi montada na mansão. Quando ela foi encurralada, Ashley não pede desculpa, não chora arrependimento, confessa até com muita raiva. Meu alvo era Mertian Atesh. E aliás, o Atesh se jogou na frente. Então, acaba completando ali com uma frase forte: farei de novo e de novo, até Merdian acontecer ali e não sobreviver. Então Muzien se joga de joelhos, né? Um filho foi pro túmulo, o outro vai apodrecer na prisão. E Merdian entrega a resposta com mais dignidade do que qualquer um esperava. Vá cumprir sua pena, que meu sofrimento acabe. Só que mais tarde no episódio, Farouk menciona que Ashley provavelmente está no exterior. Foi solta antes de ser presa? A gente está sem essas respostas. Lembra que eu disse que tinha uma bomba que estava prestes a explodir? Pois é essa. Próximos episódios vão revelar isso. Agora, a série apresenta sua nova ameaça nesse episódio. E ele tá em outro nível completamente. Um Aga, né, chefe de clã, que sai ali do cativeiro, aluga uma casa vizinha, a mansão Karahan, e declara guerra absolutamente intensa. Vamos respirar o mesmo ar. Mas o dele será cada dia menor. Então o assistente ali, o Abdur, tem a lista dos traidores prontas. Ele contrata criminosos ali, para fazer todo esse esquema, e numa cena que vai definindo ali esse nível de intensidade que o personagem vai trazer. Então ele manda cortar a língua, tudo isso muito mais, daquele estilo de intensidade. Questionou sua autoridade enquanto toma café e tal. Então esse homem, ele não grita, ele acaba decidindo. E isso, amigos, é imensamente mais assustador do que qualquer outro vilão que deixa os seus planos por aí. Bom, agora um bastidor aqui é que a Arafta usa o próprio título como uma chave muito mais precisa do que parece, né? Porque Araf é um conceito tanto na tradição islâmica quanto na árabe, que significa o limbo, né? O espaço entre o paraíso e o inferno, onde ficam essas almas. Então, não é um acidente que Demet, irmão do vilão Nezir, use exatamente essa palavra nesse episódio para descrever o seu estado. Estou no Araf, entre o luto pelo meu irmão e a dor de vocês. Então, o título da série ele é usado em vários momentos dos personagens, sabe? Para traçar aí o estado emocional de cada personagem dessa força, né? Sem passado, no Araf, sem passado, sem identidade. E Muzien tá no Araf, entre o amor de mãe e os crimes que ela mesma cometeu. E a Tesh tá no Araf, entre a vida que quase perdeu e a verdade que ainda não sabe. Então, não há confirmação oficial de quantos episódios restam na temporada, mas a princípio, pelo que eu li, são 29, né? Mas vamos ver se vai ser confirmada uma terceira, porque Turquia, tudo é possível. Bom, vamos fazer uma leitura muito boa de tudo aqui que a gente pode fazer. Presta atenção em Salir. Ela começa o episódio como cúmplice paga de Muzien. Mas nesse episódio, ela flerta diretamente com a chantagem. Eu vou descobrir porque ela não quer esse encontro e aplicar uma multa com muitos zeros. Então Salir não é o personagem de apoio. Ela é, assim, o detonador de toda essa trama. É a única pessoa que tem informações sobre a identidade real de Eilu e tem motivação financeira para usá-las. Num cenário em que Haidar sumiu ferido, tá sim chegando pela porta da frente e Aslo desapareceu,
Salira é a peça que ninguém tá monitorando. E a verdade sobre Elu não vai vir de um grande confronto. Vai vir, sim, de uma pessoa pequena, movida por dinheiro, nesse momento que a gente nem espera, tá? Alguns detalhes pra gente traçar. O Han, o malandro que persegue a Lu na rua, acaba apanhando da Tesh e vai embora jurando vingança. Esse foi o personagem que foi apresentado como um alívio cômico, mas ele prometeu voltar, tá? E, ó, isso pode mudar muita coisa a partir de agora. Segundo, a empregada que tá ligada ali a Haidar, que foi confrontada por Nermin e decidiu ficar, tá dentro da mansão, com informações que ainda não vieram à tona. Então a permanência dela, que eu acho que os próximos episódios vão focar. Demet disse que vai tentar aparecer na mansão, então ela é irmã do vilão, carrega culpa, carrega informações, ou seja... Bom, eu acho que esse é o melhor episódio da temporada até agora. Lembrando que todo dia tem episódio, então me parece que vai ser o terceiro, né? Então vamos ficar de olho. Aqui no canal a gente vai trazer 2 episódios por semana, comentando achismos, tá bom? Então eu conto com a sua companhia, eu conto com a sua companhia, deixe seu like se gostou, se inscreva por aqui. Tamo junto, vamos tentar traçar todos os caminhos aí de Araf daqui na Minha Novela Brasil. Tamo junto e até a próxima.